E a inteligência artificial, você acha que vai ser usada para implementação dessa tirania global? Eu creio que sim. Já está sendo. Já tá, né? Na verdade, eu tenho uma história com inteligência artificial. Em 1988, Caramba, hein? eu disse a vocês que Vilela não apertaram o meu botão em nem sonhava em nascer ainda. 1987. Eu estava numa reunião espírita, quando eu criei coragem, finalmente fui influenciado pelos meus amigos para uma reunião espírita. Né? Aí um espírito incorporou lá no médium e disse, aí falou lá com todo mundo e no final disse, olha, eu preciso dar um recado aqui a uma pessoa presente. Lá perto do ano 2000 vão surgir dois institutos no mundo. Um no hemisfério norte e um no hemisfério sul. E você, aí apontou para mim, deverá criar o do hemisfério sul. A gente não pode explicar hoje o assunto porque vocês não entenderiam. Passa-se o tempo, isso é 1987, cara. Em 2007, eu recebo um livro de presente de uma senhora física que foi a um congresso de astronomia na Califórnia e me trouxe um livro de Raymond Kurzweil, The Singularity is Near, a singularidade está próxima. E eu li esse livro. Cara, que maluquice esse cara está dizendo, que daqui para o ano 2029 um chip vai. Aí tinha a lei de Moore que faz com que o chip. O progresso. Fique menos. Enfim, iria surgir um belo dia um chip no computador que quando você fosse ligar o computador dizia: ei, cara, para, eu existo. Até hoje a gente deixou vocês humanos darem todas as informações e ordens, então a gente agora já sabe tudo que vocês precisam, mas a partir de agora é com a gente, você tem que negociar, ou seja, uma inteligência artificial autônoma iria surgir. Essa é a tese do livro do Ray Kurzweil. Quando eu li isso em 2007, eu digo, tá aí alguém mais doido do que eu, pensando comigo mesmo. E vi que o mundo caiu em cima de Ray Kurzweil. Mas em 2010, o que é que acontece? Juntam os bons 100 milhões de dólares. Quem? NASA, Força Aérea Espacial Francesa, Bill Gates, um monte de bilionário colocou dinheiro na mão de Kurzweil para ele criar a Universidade da Singularidade na Califórnia. Eu disse, mas não já disseram que isso aqui era mentira? Aí eu me lembrei do cara do terno marrom que me falou inteligência artificial antes. Isso aí um belo dia, nesse ano, um amigo espiritual chega para mim e diz, você se lembra que a gente lhe falou em 1987, que próximo ao ano 2000 iriam surgir dois institutos, um no hemisfério norte e o do sul. Do hemisfério norte é esse. A Universidade da Singularidade? Porque já está acontecendo o fenômeno da... E o do sul que você deveria criar, e eu não criei, eu digo, e cadê o dinheiro para criar? Mas qual o problema, cara? Que a gente não tem a menor noção. Do jeito que quando um espermatozoide fecunda um óvulo e um espírito se manta, quando uma singularidade via chip se torna autônoma e promove uma explosão parecida com a que o gameta masculino e feminino, um espírito qualquer ali se mata também, ou seja, eu creio nisso. E essa turma disse que esse instituto que eu deveria ter criado seria para preparar uma educação espiritual, mas eu não fiz, então não foi feito. Não escolheram outra pessoa, por exemplo, para fazer? Segundo eles... Você não fez, já era. E assim, eu só escrevo essas besteiras, esses livros que eu escrevo e faço essas palestras que eu faço, porque desde 1986 que esse espírito disse, se você não fizer, não será feito. Eu pensava que era obsessão, possessão, porque quando você escuta, só você pode fazer, você se acha o... Eu digo, cara, ego aqui não vai. Eu demorei décadas, até hoje eu espero que surjam, mas assim, de fato, retiro os livros que eu escrevi, as palestras que eu dei desse contexto e as notícias sobre isso vão ficar bastante diminuídas. Com certeza. Então, assim, parece que se eu não tivesse feito, e de fato eu não fiz várias coisas. Eu tenho centenas de livros, eu publiquei em 50 e poucos. Então, assim, essa coisa da inteligência artificial autônoma preocupa, né? Não somos nós três aqui que estamos assustados com isso, que a gente sabe pouco. Por mais bem informado que a gente seja. Os caras que sabem do tamanho da merda que está acontecendo, eles é que estão assustados. Porque já tem inteligência artificial na Terra brigando uma com a outra, bicho. E isso ainda não... Não chegou ao conhecimento das massas, né? Ou seja, é uma coisa muito complicada.
Dá tempo pra mais pergunta aí, velho? Claro, manda aí. Não, pera aí, a pergunta minha primeiro aqui. Pô, eu tô desde Pagou 2000. o superchat aí? Ixi, Mandou pessoal superchat aqui. aí? Tô desde 2003 querendo fazer Mas, pergunta cara, eu tô vendo, tem pro... 400 Cara, pô, perguntas. pera. Manda aí, manda Pô, aí. 22 anos nessa... Pera aí, pô. Esse negócio do Elon Musk de ir pra Marte, o que você acha que tá por trás disso? Rapaz, nos anos 80, esse grupo de espíritos estava tentando me... O que é que eles diziam? Ó, se você não escrever isso aí... Eu digo, eu não vou escrever, eu não sei escrever, mas você tem que escrever. O que é que eles diziam? Imagine alguém que foi preso, 50 anos de Prisão ali, de Chilindró. durante 50 anos o mundo aqui fora evolui e você fica preso. Aí um belo dia você terminou de cumprir sua pena, você vai ser reintegrado à convivência Leva um com a choque. sociedade, você leva um choque. Você tem que ser preparado. Aí eles diziam, nós aqui na Terra estamos isolados de um problemaço, tá vendo? E está todo mundo ignorante. Só que vai acontecer a reintegração desse jeito. Então, você tem que escrever para minimamente preparar as pessoas. Quem diabos vai acreditar nisso? Ou seja, os livros que eu escrevo, os programas que eu faço, que você faz, esse podcast, tudo isso está envolvido numa tentativa desesperada de esclarecer as pessoas, não de convencer ninguém de nada, mas de esclarecer Evitar as pessoas. o impacto terrível. Para diminuir né? o impacto dos o choques sofrimento. das realidades. Então, assim, lá atrás eles disseram, olha, entenda, o poder está trocando de mãos. E eu não entendia. Eu só vim entender depois. Como assim? O poder, ele nunca é dado, ele é tomado. Mas, nos anos 80 e 90, nerds com empresas nas garagens dos pais criaram empresas que terminaram tomando pacificamente o poder das nações. Porque não é um presidente dos Estados Unidos que decide apertar um botão. Ele aperta se a Microsoft deixar. Se a máquina funcionar. Se a máquina funcionar. Então é a era do conhecimento. Quem detém o conhecimento é quem manda. E quem detém o conhecimento são as empresas que detêm o conhecimento. Não é mais o presidente dessa ou daquela nação. Então, nesse ponto, iriam surgir bilionários, trilionários que teriam um poder maior do que o de uma nação. Elon Musk é o exemplo. Os novos arcontes humanos. Exatamente, esse é o perigo, se o ego do cara estiver descontrolado. E, Parece que tá, infelizmente, né? a sinalização é a pior possível. Por quê? Porque antes você discutia 10 anos no Congresso dos Estados Unidos se ia mandar um foguete ali ou não. Agora é a vontade de um cara que determina tudo. Lado bom dessa história, isso apressa. Se a Terra estiver passando perigo de extinção, é bom que existam figuras assim que, bem ou mal, mesmo mandando só os milionários, mas faça com que algo do DNA humano escape em algum lugar. Continue lá, né? Ok, é positivo. Lá em Marte. Só Mas... que Marte tem uma história meio de Já é isolação complicado. também, né? Também. E cadê a ética da discussão disso? Ou seja, é só a turma que tem dinheiro e o que significa a vida humana? Ou seja, a questão filosófica, ética, ninguém nem Você discute. crê que Marte tinha estrutura, civilização e foi destruído? Esse é um problema meu, eu não creio, eu sei. Há 300 milhões de anos, o conceito de Yggdrasil, Sim. que envolvia algo que Odin que tomava conta de 8 locas desse universo vizinho e mais esse universo. O alinhamento das o dimensões, Big né? Frost. Marte tinha vida. E assim, a coisa era formidável, porque existia uma alquimia que produzia algo que os deuses precisavam, os deuses que eu digo são as figuras malucas desse universo vizinho, para eles tomar para acalmar a dor deles. E Odin, junto com os Aesir e os Vanir, terminaram criando um tipo de alquimia que está muito bem traduzida na obra de Tolkien. Isso. Impressionante. Poxa, é Senhor dos Anéis, Tolkien. Impressionante. Tava na minha pauta aqui falar sobre o Senhor dos Anéis. Impressionante. Só que a turma fora desse conglomerado de realidades de Yggdrasil, que é a Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, com inveja, começaram a interferir nisso e houve o Ragnarok, há 300 milhões de anos, Entendi. que destruiu esse conglomerado de 9 faixas de realidade e, inclusive, a vida que existia em Marte, que era Midgard. Mas Marte era Midgard? Não é a Terra? Não. Tá. Brandenburg é um cientista da NASA que, quando esses jipezinhos foram soltos lá em Marte, que descobriram um certo elemento químico que só acontece a sua presença quando tem uma explosão nuclear. Então, se fez as contas e viu que aquela cicatriz que tem no Equador de Marte foi de uma bomba que explodiu quando estava a X 700 quilômetros de altura.
Porque foi uma das bombas. Na verdade, foram 9 bombas destruindo as 9 As 9 dimensões? dimensões. Mas a Terra não existia ou já existia? A Terra já existia. Aí nessa época. A Terra seria qual? Porque eu achava que Midgard era a Midgard Terra. é o universo material. Ah, tá. É Entendi. representado Perfeito. metaforicamente Tá bom. por Marte. Só Entendi, isso. entendi. Em termos de mitologia. E Marte nórdica. tem a ver com a guerra, né? O deus da guerra, né? Marte. Aí dizem Ares, né? que lá em Asgard, olhe bem a história que eu Sim. vou contar aqui rapidamente. Tinham 15 palácios, Tá. cada um de uma cor. Mas aí quando aquela bomba veio, destruindo tudo, aí só no palácio de cor azul que escapou, um ser Os telhados azuis. os Aí. telhados azuis. É, eu peguei. Captei. Um ser chamado Kvasir reendereçou as 3 setas de Moros que ele ia esconder nesse universo, mas como Marte estava explodindo na hora em que ele ia direcionar essas setas, ele direcionou para algo vizinho, que era um vulcão que estava entrando em erupção aqui na Terra nesse instante. Esse vulcão hoje está na cidade de Edimburgo e sobre ele está construído o palácio de Edimburgo, na Escócia. Então, por isso que é dito que uma das setas de Moros, que era Kvasir, feito Moros, caiu em Edimburgo, outra na Croácia e outra na Índia. Então, a história que antes foi centrada em Marte passou a ser centrada nos últimos 300 milhões de anos na Terra. Entendi. Aí, se você estudar o Mahabharata, você vai ver que Brahma deu uma ordem, mandando todos os filhos de tais e tais e tais descendências nascerem na Terra, porque os filhos de Casiap e Adite e de Casiap e Dite nasceram na Terra e estavam tomando conta de tudo. Nós estamos falando aqui de titãs e olimpianos, ou de asuras e devas. Ou seja, a mitologia, cara, a mitologia é de uma riqueza que a gente não imagina.